a nós todos nesta tarde e que nós possamos fazer um bom proveito do estudo que iniciamos nesse momento. Antes, então, eu vou ler uma mensagem recebida aqui na casa. Você é luz, luz imperecível, criada pelo amor divino, tal qual uma centelha sagrada. Centelha que se retroalimenta a cada passo na senda da sabedoria, da moralidade. Cada vez que busca acender em seu irmão a chama bondosa através da caridade, se faz labareda em seu ser. Irmão, jamais deixe que a sua luz se consuma nas trevas da solidão, nas trevas do egoísmo, da vaidade. Porque quanto mais se alimenta de ódio, mais apagada permanece a chama divina em ti. Jesus, luz do mundo, acendeu a chama eterna da verdade, e é nessa chama que você deve buscar a ascensão. Com a fé, com a coragem, com a resignação, com a certeza de que aquela centelha, um dia minúscula, amanhã será capaz de clarear, de brilhar imensamente a luz do amor. Belíssima, né? Então, nesse momento, vamos orar a Deus, pedir aos bons espíritos que protegem essa casa, a Jesus, nosso guia, que esteja a trazer aos nossos corações a luz imperecível do amor, que nós possamos brilhar sempre e cada vez mais à procura da luz do nosso amado Deus, do nosso amado Jesus. Que essa luz nos ilumine o nosso caminho e que nós possamos sair vitoriosos, Senhor, dessa passagem na terra. Ilumina a nossa irmã que fará o estudo junto conosco nesta tarde e que nós possamos aproveitar muito desse estudo, desse conhecimento que é o livro dos Espíritos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Nessa tarde, então, a Virgínia vai coordenar os estudos e a Cedice vai fazer a leitura, nos ajudando nessa orientação de hoje à tarde. Bom estudo e uma boa tarde a todos. Obrigada, Sandra. Boa tarde, meus irmãos. Pode mexer aqui, Fabi. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. E ainda pensando nessa mensagem tão linda, né? Que as nossas luzes aqui se misturem e a gente possa colaborar uns com os outros nesse nosso estudo dessa tarde. Nós, dando continuidade, estamos aí no capítulo 4, parte 3, falando aí sobre casamento e celibato. Antes, porém, né, semana passada conversamos bastante sobre a questão do casamento. Hoje, essas perguntas vão se direcionar muito ao celibato, né, que é justamente essa condição, essa escolha, digamos assim, onde a pessoa permanece solteira, né, não constituindo aí, então, uma família carnal, vamos dizer assim, né? E, antes ainda de ler a pergunta, nós gostaríamos assim de reavivar em nós dois itens, dois pontos muito importantes que o Espiritismo sempre nos traz. O primeiro deles, que é a questão do livre-arbítrio, né? Essa nossa condição, essa lei natural, onde Deus nos permite as nossas escolhas. E, recentemente, em um estudo aqui na casa, nossa irmã falava para nós, né? Se até Deus
nos permite a livre escolha e respeita isso em nós, quem somos nós para julgar as escolhas dos outros, né? Então, é uma atenção, esse ponto vai nos ajudar no estudo dessa tarde, que é esse respeito, comentar sobre essas escolhas, que aqueles que a fazem, né, com muito respeito, tá? E um outro ponto, que é a onisciência de Deus, que Deus tudo sabe. Então, muitas das vezes, fazemos algo, escolhemos algo, e intimamente, aquilo que move aquela escolha é muito entre nós e Deus. Às vezes a gente tenta ali disfarçar, de repente até enganar a nós mesmos de alguma forma, mas a Deus é impossível enganar. Então, com esses dois pontos, né, a gente vai começar realizando aí a leitura da pergunta 698. Vamos lá. 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. Eu vou só comentar, você disse obrigada. Nessa pergunta, eu gostaria de comentar aqui a questão do voluntário, né? Celibato voluntário. Sabemos o que isso significa. A escolha, né, voluntária da pessoa. Existe também o celibato imposto, né? Pode ser imposto também, dependendo de alguma escolha que anteriormente se faça. O celibato é algo ali imposto, né? Tanto por algumas seitas, religiões, enfim, em determinados casos pode ser. Aqui a pergunta de Kardec é específica a esse voluntário, o celibato voluntário. E, continuando também, né, a importância dessa questão aqui, estado de perfeição. O que ligar aí o celibato à questão da perfeição, vamos entender aí o raciocínio de Kardec, né? E se isso é meritório aos olhos de Deus. Tocando também naquela questão que a gente vai ver na resposta dos Espíritos sobre essa onisciência de Deus. Então, é meritório? Você disse, por gentileza, faça a resposta. Não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Não. Veja só. Então, vamos entender. O celibato pelo celibato, essa questão não tem. Os espíritos são aqui taxativos, uma resposta simples, não, que não agradam e até podem enganar ao mundo. E essa questão, a gente vai aí recorrer àquilo que aquela imagem que a gente faz, que provavelmente eu, como vocês aqui, tenhamos talvez guardado durante muito tempo aquela imagem de que tanto esse voto do celibato, o voto da castidade, está muito ligado à perfeição, à questão da pureza. E quanta coisa nós temos a necessidade de desconstruir em nós para construir a verdade. Então, esses dois votos que às vezes nos levam a imaginar essa questão da pureza, isso precisa ser desconstruído para que a gente entenda. O celibato pelo celibato, a castidade pela castidade, por exemplo, não é sinal de pureza. Tanto se pode ser que sim, pode ser que já se tenha alcançado uma pureza, tenha feito essa opção, como contrário disso também. Então, a pureza é outra história. A perfeição é aquela nossa busca constante que nós realmente vamos entender que, por egoísmo, por orgulho, movidos pela vaidade, onde é que está a pureza? Que caminho que nós estamos trilhando? Justamente o oposto à perfeição.
o oposto à pureza. Então, prestemos muita atenção naquilo que, infelizmente, tantas coisas, né, que nós temos aí intrínsecas aqui dentro de nós e que a gente tem uma dificuldade ainda de desconstruir, para construir o verdadeiro amor, para entender o caminho que Jesus deixou aqui para nós, a mensagem de Deus em tudo que a natureza nos ensina, né? Esse amor ao nosso irmão, a todos os nossos irmãos, a toda a criação. Esse é o caminho da pureza. Essa é a busca verdadeira da perfeição. Então vamos entender com todo o respeito, essa palavra é muito importante, o respeito é uma forma de amar. Então, se buscamos o amor, respeitemos. E as decisões de cada um, nós não temos a noção de quão difícil é tomá-la. As nossas são difíceis, porque o do nosso irmão não é. Então, é muito importante decidirmos pelo respeito à decisão dos outros, mas também pela compreensão, pelo entendimento. Se tivermos que desconstruir rochas dentro de nós, porque muitas vezes a gente pergunta, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Tá, mas por quê? Por que isso é certo? Por que isso é errado? Eu não sei, só sei que está assim, não está escrito em tal lugar. Aonde está escrito? Então, essas desconstruções são importantes, são momentos que nós vivemos que nos chama a atenção. O estudo dessa obra nos chama a atenção a todo momento. A cada leitura, a cada nova leitura que nós fazemos de uma pergunta nesse livro dos Espíritos e trazemos principalmente para nós, para o nosso hoje, quanto colabora conosco, quanto nos redireciona. Estamos sempre buscando o caminho. Então, é normal que nós, muitas das vezes, tenhamos que desviar, que nos recolocar naquilo que é o ensinamento de Jesus. Caso alguém queira colaborar, fazer alguma observação, fique bem à vontade. Então, nós vamos aí para a questão 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Vejamos aqui que Kardec quer ainda, nessa pergunta, algo mais. E nós também. Comentamos aqui sobre esse respeito nessas decisões, comentamos aqui sobre a questão de entender a verdade, de decidir pelo bom caminho, pelo bem. E nesse sentido, nesse respeito, é justamente onde Kardec ainda chama atenção nessa pergunta. Por quê? Inicialmente, na pergunta anterior, não. Mas agora ele diz, e aquele com o sacrifício em prol da humanidade? Você disse? Isso é bem diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Claro para nós, né? Muito claro. Então, é aquilo que comentamos no início, um ponto fundamental. Deus sabe de tudo, da nossa mais íntima vontade, Ele conhece. E a gente sabe que não é para nos julgar. É justamente para que nós tenhamos aquela permissão de optar, colher os frutos daquela opção e caminharmos adiante. E muitas das vezes é o caminho que nós temos para nos melhorarmos. Certo? Então, aqui, os espíritos são muito claros. Esse celibato,
com o sacrifício, muitas vezes, aí de constituir uma família, enfim, mas para um bem maior, em prol da humanidade. Quantos exemplos maravilhosos, que movimentam o nosso coração muitas vezes. Mas entendamos que somos aí as individualidades, que temos aqui os nossos caminhos muito próprios, muito nossos, decisões que a nós compete comunicarmos com Deus diretamente. E sabemos, temos a consciência de que tudo aquilo, toda aquela decisão que nos direciona, seja na constituição ou não de uma família, mas que seja tudo para o bem. E esse sacrifício, quanto maior o sacrifício, é o que os Espíritos comentam aqui conosco, quanto maior o sacrifício, para o bem. E quantos assim o fazem? Quantos assim têm uma família gigante, já espiritual constituída aqui, sem ter essa família carnal? Então, esses exemplos movimentam, agitam o nosso coração, mas vamos entender, cada um na sua trajetória. O que importa é a intenção. Mas sim, aquele de, espera aí. É o momento de virar a chave. É o momento de determinar. Isso é para tudo em nossa vida. A prática da caridade. Nós sabemos que a caridade mas esse mérito, essa beleza maior da caridade, que é aquilo que nos moveu até ela, aí é conosco. Esse movimento que fazemos para enxergar mais o outro do que a nós mesmos. Olha que revolução dentro de nós. Se até um certo ponto fomos movidos pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, e aí de repente nós começamos a nos mover pela caridade, pela beleza da caridade, e a importância que nós damos ao nosso dor do nosso irmão. Então, no celibato especificamente, é claro que nós precisamos entender e jamais as suas atitudes embelezam muitas vezes o exemplo que estão dando a nós. Mas lá dentro dele, o que está movimentando aquilo é algo muito, muito pessoal, muito íntimo. Então, que saibamos sim respeitar, que saibamos entender, sem julgamentos. Não é necessário. Até conosco não tem que pegar pesado. A gente precisa se amar também nesse ponto. Se até um determinado momento, tudo que eu faço, mas eu preciso receber para mim, eu quero, muitas das vezes a gente está barganhando com Deus. Então tem que vir aquele alerta. Nós temos que entender aonde é que está esse egoísmo, aonde é que está essa vaidade que muitas vezes aí, a gente poderia até dizer que desmerece um pouquinho as nossas ações, mas não é bem assim. É que deixa ali uma falha, deixa ali uma lacuna muito grande. Então, movimentando aqui as questões interiores, mas também tentando entender o motivo dos sacrifícios.
qual sacrifício se faz. E se esse sacrifício naturalmente é para servir, é para amar, que sacrifício bom, muito bom aos olhos do Pai. Porque queremos o bem. Estamos ali fazendo em nós algo para o bem comum. E isso é maravilhoso. É isso que deve nos mover em todos os momentos. Aí nós temos uma nota de Kardec. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação de sua lei. Um minutinho, você disse. Então, aqui, essa colocação de Kardec seria em relação a essas duas perguntas. Na primeira é basicamente um não, né, em relação ao mérito do celibato, e na segunda um sim. Mas nós já, nessa explanação, acho que a gente já conseguiu aí entender, né, que Deus não se contradiz. E que fique claro, assim, essa questão da intenção. Que essa intenção aos olhos de Deus, sim, é mérito ou desmérito, né? Mas, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, visando ao bem e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Sim, comentamos essa questão, né? Esses, vamos dizer assim, esses vernizes, né? Esses vernizes, assim, muito de segunda mesmo, muito fajutos, que a gente coloca muitas vezes em algumas palavras, em algumas ações. Esse verniz, ele se esfarela diante de Deus. E muitas vezes não vai muito adiante, né? Mesmo para nós que estamos ali diante de uma situação onde o que movimenta a ação não é o bem, e sim o egoísmo. Então, aos olhos de Deus, claro que é meritório. Tudo que se faz voltado ao bem, tudo que se faz pensando mais no outro do que em si mesmo. Tudo isso, e o bem que fazemos a nós mesmos também, nos melhorando, buscando nos melhorar, tudo isso é meritório. E claro que esse bem, muitas das vezes, gera sacrifício da nossa parte. Sacrifícios esses que, quando o que nos envolve é o bom sentimento, esse sacrifício fica tão leve, passa muitas vezes até despercebido. Porque tudo relacionado àquele íntimo movimento dentro de nós. Aquele que é entre nós e Deus. O que nos leva às ações, o que nos leva a tomar alguma decisão que aparentemente seja tudo para o outro, nada para mim. Mas lá no íntimo eu tenho ali aquela barganha pessoal. E aquilo é muito, muito, muito ruim para nós. Somos os prejudicados. Estamos perdendo tantas vezes as oportunidades. As oportunidades que a vida nos dá a todo momento. A partir do momento que nós levantamos, que recebemos um novo dia, o primeiro bom dia que nós damos, já pode ser ali o primeiro passo. E aí, se a gente for observando, quantos passam diante de nós? Quantas cenas nós podemos interferir para que seja melhor? Para que tenha um fim melhor? Muitas vezes podemos interferir, sacrificando, às vezes, um horário, sacrificando talvez o nosso tempo, sacrificando algumas vezes alguma coisa financeira e, principalmente, aquele sacrifício
de que a gente às vezes acha que o amor pode se extinguir quando a gente oferece muito, né? Mas não, ele se multiplica, é o contrário. Quanto mais a gente oferece, mais ele se multiplica, mais nós temos para dar. Então, a partir do nosso despertar, todos os dias, quantas oportunidades nós temos. E que sejam puras, que sejam aquelas que nós podemos ofertar a Deus. E com certeza teremos ali o nosso benefício sem planejamento nenhum da nossa parte. E isso nem nos interessa. O importante é a meta, é a vontade de fazer o bem, é nos mover por ela. Sobre essa questão do celibato e o casamento, nós encerramos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer algum comentário? Então, nós vamos passar para o item 5, que é a poligamia. Eu vou ler a 700. Então, eu vou ler aqui a pergunta 700, nesse quinto item, que é a poligamia. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devam unir? Então, nós vamos entender essa matemática aqui, né? Aos olhos aí da questão da lei da natureza. Então, se a gente observar, é meio que por aí mesmo, né? Existe uma proporção entre essa questão dos dois sexos. Mas o que nós temos aqui isso é um indício de que eles devam se unir. Como é que a gente poderia avaliar essa questão aos olhos da lei da natureza? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Claro que na natureza, nessa lei imutável que nos rege, né? As leis divinas, tudo tem um fim, tudo tem a sua finalidade. Nada Deus faz que não seja útil, que não seja necessário. Então, se nós avaliarmos isso num todo, né, vamos entender, provavelmente, essa visão de que, em relação à lei da reprodução em si, é uma matemática aí que leva a uma proporção, que nos dá esse indício, né, que seja aí necessário. A 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? Então, aí, Kardec é específico, né, onde ele quer direcionar mesmo essa questão da poligamia. Se a monogamia ou a poligamia, qual delas se aproxima mais da lei natural, levando em conta o que foi até comentado na questão anterior? Vejamos a resposta. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. Então, vejamos a resposta. Que a poligamia, né, é uma lei humana que realmente para nós aqui não faz o menor sentido, não é uma lei que nos rege aqui, né? Mas a gente sabe que ainda existe, que me salve aqui nosso professor de história, que ainda existe, né? Mas que, como está dito aqui, a resposta não é totalmente direta, mas nós vamos entendê-la. Que, no caso, a poligamia é que mais se distancia, então, da lei da natureza. E aí, por quê? O que a move?
essa lei criada? Aqui nos diz, mais pela sensualidade. E o que é mais importante nessa resposta, seja qual for a união, seja qual for o regime, seja lá o que for, as uniões devem se dar pela afeição, pelo amor. E, de fato, eu não vou me recordar aqui qual era o faraó que tinha centenas de esposas, então não vou me recordar de dados assim muito precisos, mas vamos imaginar, cadê a afeição? Cadê o amor? Então é muito simples entender essa resposta nesse sentido. Mas o mais importante é o nosso discernimento em relação ao que é realmente a união, a verdadeira união aos olhos do Pai. Afeição, amor. Amor resume. E, como dissemos, o respeito é uma forma de amar. Então é o mínimo que nós precisamos entender dessa colocação, desse entendimento da lei natural e da relação, dessa comparação entre a poligamia e a monogamia. Correto? Aí nós temos uma nota, você disse? Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Um momento. Então, o que a gente vê? Que ela vai se extinguindo ao invés de se tornar uma lei universal. São as questões das leis humanas. A lei que é imutável é a lei da natureza, são as leis divinas. As nossas sofrem transformações. As nossas queremos em Deus que só melhorem. Então, ela vai se extinguindo, não se tornou universal. E isso nos faz entender, voltando lá na pergunta 700, essa questão, essa relação, dessa proporção, né, entre os dois sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. É a confirmação, né, de que é uma legislação, que é uma criação humana e que, felizmente, acaba que está pouco a pouco se extinguindo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, nós vamos passar para o capítulo 5, sobre a lei de conservação. O primeiro item é o instinto de conservação. E como negar, né, esse instinto de conservação nos seres vivos? A gente vê, às vezes, uma planta que precisa do sol e é colocada num lugar escuro, e quando ela ali tem um fiozinho de luz sequer, ela se torce, retorce, vai atrás, né? Então, só para dar um exemplo muito simples desse instinto. E a nós também. A pergunta 702 diz o seguinte: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Pode ler, você diz. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, em outros é racional. Vamos ver aí, né? Em uns, mecânico, automático, né? Sem o uso do raciocínio. Os outros, vamos nos incluir aí, né? Racional. Esse instinto que nós temos e que, infelizmente, né, em alguns, por vezes, bate ali aquele momento, né, de acreditar
não ouvir esse instinto. Acreditar que é possível que esse instinto não o conduza. Falamos de algo muito triste, mas que aqui nos leva, sem dúvida, a uma reflexão, a uma certeza. Nós temos esse instinto de conservação, não é à toa. Né? Nós temos esse instinto de conservação racional, porque ele é que nos move a saber que a importância que um corpo tem quando nós reencarnamos nessa lei tão maravilhosa que Deus nos permite vir aqui, né? E ter essa ciência de que é importante, conservando o corpo, termos onde traçar o nosso caminho, onde traçar as nossas lutas, uma oportunidade de nos melhorarmos também. Então, esse instinto de conservação é algo além das letras. É tão íntimo dentro de nós, a gente sente, na mais tenra idade, esse instinto de defesa. Nos agarremos a ele, inclusive nos momentos difíceis. Nos agarremos a este instinto maravilhoso de sabermos o quanto Deus espera de nós em todas as nossas encarnações. A 703, Kardec pergunta: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Aqui a gente vê como tudo, toda a criação divina. Cada um tem a sua função. Cada um foi criado pelo amor do Pai. E a gente vai começando a observar como tudo se comunica. Como nós dependemos, às vezes, aí dos mais ínfimos serizinhos. Quanta coisa importante a gente recebe da natureza, da criação divina, nem nos apercebemos. E a maravilha de termos as oportunidades, de sabermos que estamos aqui para colaborar com o Pai nessa criação. E essa certeza maravilhosa de que tudo é importante a Deus. E que nós também devemos dar importância a tudo na criação. E aí a gente passa, né, pelo auxílio ao necessitado. Passa pelo cuidado com a natureza. São coisas tão importantes que estamos aprendendo. E não podemos desistir, mas não podemos fechar os olhos. Sinceramente, muitas das questões que nós poderíamos tratar com leveza, com tranquilidade, às vezes, simplesmente, varremos para debaixo do tapete. Né? Não cuidamos, muitas vezes, da simplicidade que é um lixo que precisamos cuidar, saber o que fazer dele. É cuidar de nós. É pensar que tudo realmente tem a sua importância. Que esse planeta, especificamente, que nos acolhe, é tão maravilhoso e precisa tanto de nós. Assim como nós precisamos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Isso é colaborar com Deus. É saber a importância dessa criação dele. E atendê-lo em todos os chamados. Então, que esse instinto de conservação nos recorde sempre que nada o Pai criou que não tenha utilidade.
E que nós, esses seres racionais, que temos uma importância tão grande para Ele, como precisamos nos cuidar. Como precisamos preservar esse instinto e fazer crescer em nós a conservação daquilo que nós podemos fazer. E vamos então ao segundo item, que são os meios de conservação. É a pergunta 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver, sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Doeu a orelha aí, gente? Esse puxãozinho de orelha. Chega assim, né? A mexer com a gente, a dar aquele impulso a repensar. Olha, que Deus oferece tudo. Deus não iria deixar nada aqui onde não encontrássemos recursos. E às vezes a gente se acha tão incapaz de determinadas coisas, e ao contrário, nós somos capazes de buscar soluções, de entender aonde está o recurso. Somos, né? Racionalmente, nós podemos entender que Deus nos dá todos esses meios. Agora, a questão também do bom uso de todos esses recursos, de todas as condições. Por isso eu falo da questão desse puxão amável, puxão de orelha, né? Que é algo que nós necessitamos estar refletindo o tempo todo. A gente tem condição de fazer algo que não prejudique amanhã, que não nos prejudique, que não prejudique as vindouras gerações, né? Então, temos essa necessidade da compreensão, de entender, Deus nos deu todos os recursos. É possível, sim, a conservação. É possível, sim, encontrar tantas maravilhas, tantas curas, tantas outras situações que nos envolvem aí em perigos, e nós temos a condição de sair deles, mas com consciência, né? Com o que é o mais importante, com a questão do bem que nós devemos desejar a nós e aos outros, em comum. Isso é uma conservação mais do que bem-vinda a esse mundo, né, a esse presente de Deus que é a nossa encarnação. O desejo íntimo do bem, de amar a tudo da criação de Deus. Eu acho que tem aqui. Então, nós retornaremos a semana que vem com esse capítulo 5, né? A lei da conservação. Que Jesus nos abençoe e que nós estejamos cada vez mais gratos, né, a todo esse amor que Ele traz aqui às nossas vidas, cada vez que nós paramos um pouquinho para refletir sobre tudo que recebemos e o quanto podemos dar. Que Jesus nos abençoe. Falar em dois. Falar em dois. Então vamos, nesse instante, permanecer com os nossos pensamentos elevados, fechar os nossos olhos, rogando ao Divino Mestre Jesus que possa trabalhar em nós nesses momentos de tratamento espiritual, nesse momento de oração, em que silenciamos a mente,
e buscamos nos conectar ao alto, nos conectar a Deus, nosso Pai, Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, rogando a Ti, Senhor Jesus, que possa derramar sobre nós a Tua luz, o Teu amor, acerenando, trazendo coragem, fortificando a fé, a esperança. Que os Teus bondosos Espíritos magnetizem as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, e que nesta oração que nos ensinastes, estejamos em união com os pensamentos a favor de toda a humanidade terrena, em prol da destruição dos ódios, das guerras, dos preconceitos, que possamos levar mais amor, sermos seres humanos melhores, no sentido da compreensão dessa essência, imagem e semelhança do Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Auxilia-nos, Mestre, a sermos instrumentos de amor, de paz, instrumentos de bondade e de caridade. Abençoa, Senhor, a nossa semana e que o Pai esteja com cada um de nós. Assim seja.